Não reclamava, chegava da casa da minha mãe, batia a palma, largava 9 horas, parava a igreja 9 horas, só que ele não parava da igreja, ele ia direto, ia de semana, aquela gritaria com aquele sonzão que falava, porque hoje o grande não sei o que mais, papapá, aquele demônio não sei o que mais. E no outro dia minha irmã já vi pendurado. Ela é solteira. Você vê uma moça bonita, 20 anos de idade. Bem penteadinho no cabelo dela, bem vestido. Falou, porque eu não aguento mais. O Deus vai me levar. Falava isso. Se suicidou. Por quê? Por causa da igreja. Aputá, aguatá, o peixe aí cocê, o peixe de aicô, tem no deque de aguatá, tá fuqueirinho da aguatá, e de juca com daipotai, uapá, união de me, o peixe aí cocê, caria, o coi cocê, mimitaco, de hakin de awa, que ando além querer pensar, o mico aí, com a piawe, oi, eu ico imitar, o moco, a perra e queira, mori para. Essa nossa expedição tem o objetivo por buscar uma resposta para alto índice de suicídio entre 3 povos, 3 regiões do Brasil. Constatamos um ponto comum presente na vida desses povos. É a interferência externa, né? Na forma de organização religiosa, nas famílias. Há uma interferência permanente na vida desses povos, né? Ele dançava comigo, ele ia guaxiré, nós dançava, nós batizava milho, ele me acompanhava. Quando eu saía, ele ficava no meu lugar. E depois veio, entrou na igreja, depois saiu da igreja e entrou na bebedeira. Passou um mês, falou, acho que meu irmão, eu vou esquecer tudo agora. Pode me esquecer meu nome, porque eu não estou achando que o caminho é certo. Se suicidou. Uma influência, uma questão negativa para o fortalecimento cultural é o grande número de igrejas evangélicas, né? Na aldeia de Dourado, Reserva Bororó, Jaguapiru, tem em torno de 60 igrejas pentecostais. A maioria são pentecostais. Essas são mais rígidas. E da missão tem um pouco, não é muito, a missão é bem pouco. A católica ainda consegue deixar meio à vontade ainda a comunidade indígena. Agora que você entraram nessa igreja do desamor, estão falando que aqueles rezadores que eram macumbeiros. Quem está na religião, segundo algumas dessas religiões aí, por exemplo, a congregação, eles falam, não, nós não vamos interferir na cultura de vocês. Se vocês quiserem ir na casa lá tem a casa lá, nossa, lá da Aruanã, que só vai o homem, né? A mulher não vai, a criança não vai. Aí se vocês quiserem ir lá, participar, fazer, se vocês quiserem, pode fazer. É livre, você é livre para fazer. Nós não estamos aqui chegando com a doutrina para impedir o que você tem costume de fazer. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Segundo eles, ele deixa esse leque aberto. Então acaba que muitos, por isso que eu acho que a maioria das aldeias tem mais essa igreja, porque eles se sentem mais à vontade, mais livre, se batizando nessa igreja. E às vezes eu fico observando, alguns talvez se batizam sem ter aquela noção do que é seguir uma, né? Já veio o pastor aqui, já veio, falou, escuta, cacique, você podia queimar tudo isso aqui está dando doença para os povos, estão transmitindo doença. Falei, não, eu vim aqui para nós conversar, para você queimar tudo, teu colar, teu emimbu, esse aputucambi, esse cocado. Tua reza não te leva para frente. Ele me falou. Então ele queria que eu seguisse a igreja também. Entrar na igreja. Isso que é para acabar. Você reza.
Geralmente, aqueles que estão na igreja, eles não aceitam, acham que não é bem, não faz bem, né? Esses pessoal que são dos rezadores, né? E a mesma coisa os rezadores em relação à igreja, né? Os nossos jovens, eles encontram muito dentro da igreja um refúgio, assim, de fugir das drogas, das violências, porque a partir do momento, assim, que eles vão para a igreja, até na escola eles não podem assistir, não podem jogar bola, né? Que a igreja não permite. Nem que assistam televisão, né? Nhanderu, quando pisou na terra, ele não usava gravata. Aquele gravata que usa para poder suicidar. Eu falei pro pastor mesmo. Falei na cara dele mesmo. Há um problema da interferência de outras concepções e outras práticas no cotidiano dos povos indígenas, especialmente nesses rituais que são basicamente de constituição do corpo feminino e masculino, especialmente na idade do que a gente chama de puberdade, né? Esses rituais, eles são, na verdade, práticas coletivas em que toda a comunidade se envolve, ou uma maloca específica, ou uma aldeia, no crescimento, no fortalecimento do corpo daqueles jovens. Eu observo tentativas recorrentes de criminalizar os índios por estas práticas que são consideradas selvagens, primitivas, animalescas, né? Era oficial, né? Que no passado era oficial essa integracionista, a partir de atividade de evangelização, que o indígena deixaria de ser índio, ia se integrar à sociedade nacional e deixaria de ser índio, né? Se tornaria apenas trabalhadores, ou seja, toda essa política que praticava no passado, hoje continua, e de modo mais sofisticado, porque tem recursos, né? Ou seja, nessa política de integracionista, né? Tentando falar para o indígena insistentemente que ele tem que deixar de ser índio. 3 lugares que chegamos e ouvimos relato diretamente dos próprios indígenas, deixa muito claro que eles continuam sofrendo essa interferência. Inferioriza e ao mesmo tempo o indígena se sente menosprezada, ou seja, só quem acredita os índios não são deuses, são satanás, e mais preocupante que nesse contexto que acontece o suicídio, né? Esse suicídio começou, esse aí eu acho que não fazia parte do povo Guarani Kaiowá. Esse aí surgiu, alguém, não sei de onde que surgiu. Muitos jovens suicidaram na década de 80, né? E foi o período que houve quando começou a aumentar muito a questão das igrejas aqui. A igreja pentecostal, ele não pode ir para o Guaxiré, não. Ele não pode ir tomar haxixe, não pode. Se ir para o Guaxiré, o pastor já disciplina. Eles não podem ir para o benzedor, ele não pode ir para a reza, não pode. Só na igreja tem que ser. Todos os dias fica na igreja. Quando começa às 4 horas, já fica lá para as 9, 10 horas da noite. Todo dia. Coitados, os irmãozinhos que vêm com aquele todo uniforme da igreja, calça social, sapato social, que talvez na hora de sentar por aí, brincar, correr, cai e... Coitado, ele que passa a vergonha, né? Então é uma coisa que eu acho, né, e sempre falo para a liderança, para os demais pais responsáveis, as igrejas deviam olhar esse lado. Por exemplo, mandando os filhos para a escola com aquela criança de 7, 8 anos, ele não aguenta ver outra criança brincando, correndo, jogando bola, basquete, essas coisas da física, onde envolve física, né? Ele não aguenta. E aí os adolescentes, olha, até um ponto, adolescente vai, mas adolescente se sabe, chega um momento, eles querem ir para festa, futebol, olhar, encontrar os amiguinhos. Então, isso ele já não pode fazer. Se alguém vê isso, aí já vai disciplinar, já fica no banco, que eles falam. Aí onde eles ficam muito revoltados e envergonhados, né? E aí, muitas vezes acontece, vai para o suicídio. A ida dos indígenas para as igrejas, tudo é uma busca, sabe? É uma busca em vão. Hoje as igrejas evangélicas
interferem muito no trabalho. Nós tivemos uma situação de um bebê de apenas 3 meses, onde o nosso trabalho de pesagem semanal das crianças menores de 1 ano de vida, a agente de saúde passou uma visita de rotina na casa dessa paciente e encontrou o bebê morto no chão, a mãe tomando tereré, tranquila, porque o pastor disse que essa criança iria ressuscitar à meia-noite daquele dia. Nossa equipe teve que convencer a mãe, tivemos que levar no IML a criança para saber o motivo da morte. E quando essa criança, o corpo retornou para a mãe, o pastor disse para ela que o filho dela não ressuscitou por conta da incisão que o médico realizou no seu filho. Então, o espírito que ia ressuscitar saiu pela incisão que realizaram. Então, isso não é um caso isolado. Nós tivemos várias crianças que poderiam ter sido salvas. Então, diante desses casos, a gente realiza reuniões com esses pastores, nós tentamos conversar com eles, entender o motivo para eles não... Mas temos pacientes que se negam a fazer um tratamento de tuberculose, muitas vezes porque estão ali dizendo que o Deus dele vai curar, Deus cura. Então, a interferência da religião hoje na população indígena é forte e atrapalha. Planejamento familiar, tem alguns grupos que nós não conseguimos realizar o planejamento familiar, até mesmo um pré-natal, um acompanhamento, elas são proibidas. Isso eu vejo na aldeia Panambi e outros também. Se vocês ir para as igrejas, a gente vamos ajudar vocês. Trazer uma roupa, sapato, ou a gente vai trazer um ônibus aqui e levar para a festa. Vocês vão festejar junto. E a partir daí começa a desviar os valores indígenas, né? Quando há um pouquinho de tempo, começa a explorar. Né? Vocês têm que dar o dinheiro. Vocês têm que construir umas igrejas aqui. Você tem que se transformar pastor das igrejas. Não, isso daí não precisa você estudar, mas assim mesmo você já é pastor. E isso causa também o conflito dentro de uma comunidade. E por outro lado, quando a gente fala os políticos, né, tanto como do estado, tanto como o município, quando a gente vai pedir alguma coisa que para fazer uma organização de uma festa de ritual, principalmente como o Irocipucu, fala que não tem recurso para isso. Mas agora, para as igrejas, eles têm recurso. Porque tem muito pastor que eu conheço aqui, próprio eles criam intriga entre eles dentro da igreja, e onde acaba dispersando as suas próprias seguidores das igrejas. Então, uma boa parte, a igreja pode se influenciar na pessoa, mas no conjunto daquela grupo que está aí, acho que nem todos. Em alguns lugares que eu vejo, começa a se proibir realizar um coterru, que a gente fala de xixa. Mas aqui vocês não podem fazer. Vocês podem fazer tal lugares. Começa a fazer esse desvio. Para as escolas, só no período do Dia do Índio pode fazer. Passou isso, e isso provoca também a revolta daquelas famílias tradicionais. E aonde que numa comunidade indígena acontecem os conflitos. Hoje tem muitas igrejas entrando nas aldeias. Principalmente aqui no Pojavaí, que é mais a igreja Congregação Cristã no Brasil. Eles têm parece com um acordo com a FUNAI, pediu autorização, se podia estar fazendo evangelização dentro da aldeia, e o pessoal concordou, né? Então, esse Deus é Amor está sendo muito... Ele está atrapalhando muito culturas indígenas, muita cultura indígena. Porque entre eles mesmo briga. As mulheres também brigam dentro da igreja. Sim, então uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? O pastor, eu acho que ele tinha que ter paciência, conversar, né? Porque a igreja, você vai para a igreja não é para brigar. Para não brigar que você vai para a igreja. Isso eu entendo, né?
O Surahá nos anos 80 e 90 foram alvo de um programa de combate ao suicídio, um programa sistemático de organizações missionárias fundamentalistas. Isso foi feito com uma entrada muito inteligente e muito estratégica na mitologia, nos rituais, no cotidiano, no aprendizado da língua indígena, para tentar essa mudança abrupta das práticas Surahá. Uma vez caiu nas minhas mãos dentro da maloca, os Surahá não são alfabetizados e não falam português, caiu nas minhas mãos um texto de uma missionária chamado Jesus Tomou Timbó, que era uma transposição das histórias bíblicas às categorias Surahá, feita com esse malabarismo perverso da missão. A proposta era muito simples. Bom, como Jesus já tomou Timbó e nos salvou, ninguém mais precisa tomar. Então, nós vamos conseguir agora salvar vocês da ameaça desse espírito maligno, que é traduzido diretamente como Satanás, né? Então, essa satanização das concepções indígenas é uma prática constante. Uma segunda agressão veio de alguns grupos midiáticos, nacionais e internacionais, onde sempre o tema é esse exotismo selvagem de humanos primitivos que literalmente, como falam alguns documentários, vivem na Idade da Pedra. Então essa imagem bárbara, os Surahás se suicidam basicamente porque eles são pré-humanos, ou não são humanos completos como nós, né? E hoje eu tenho uma preocupação com muitos colegas pela política sanitária, né? Que é aquela coisa cirúrgica e tenta extirpar o doente pré-suicida com a pílula ansiolítica, ou com o tratamento terapêutico, ou com o diagnóstico de um psicólogo que chega de São Paulo ou de Nova York, ou sei lá de onde, né, para resolver em 15 dias um problema de saúde mental. Por mais que missão, mídia ou saúde alopática sejam caminhos diferentes, eu tenho a impressão que estamos sempre na mesma jogada da sociedade nacional, se sentindo no dever e no direito de intervir com seus critérios na vida e na concepção de outros grupos humanos, né? O evento tradicional dos evangélicos é a conferência. A conferência onde se reúnem várias comunidades evangélicas, quanto Baixo Rio Negro, Alto Rio Negro, vem várias da cidade também. Não, a dança não, eu acho que não é uma, por essa comunidade eles não conhece nenhuma dança, desvalorizaram, mas é muito importante, mas a gente não conhece mais a tradição de... É que quando eu conheci o meu avô, ele já era evangélico. Ele não era mais daquele... Mas a minha mãe conta que ele tinha essa reza, essa briga com outra etnia e muito mais. Aqui na minha comunidade, na minha religião, como nós somos o evangélico, Igreja Batista, todo mundo sabe que Deus é de tudo. Ele que nos dá a vida. Na minha comunidade não está dando a problema, graças a Deus. Tudo as jovens, as crianças também. Eu não sei o que passa na cabeça dos jovens de hoje. Qualquer coisinha já tenta se acabar, né? Mas também isso é por falta de... Eu acho que é por falta de orientação das pessoas mais velhas, ou então os pastores, ou então a outras lideranças que pode orientar esses jovens para não fazer isso. Graças a Deus aqui nessa comunidade ainda não existe. As pessoas, os jovens, eles não se suicidaram ainda. Ele não consegue deixar o que ele é.
e não consegue também ser aquele que ele não é, porque o indígena se encontra confusa, né? Por conta dessa interferência, há uma confusão, se cria uma confusão na cabeça, na mentalidade dos povos, que ele se encontra em confusa, por isso essa interferência externa e histórica, e também presente hoje, continua, é apontada como uma das causas que leva ao indígena ao estado de tristeza, miséria, situação instável, que na sequência se suicida, né? Igreja, a Batista, né? Eu estou vendo para a igreja Batista. Eu sou pastor. Eu faço tudo isso aqui. É? Sim. Tudo filho do que tem atrás de fazendo. Fazendo namora, carregando qualquer coisa lá fora. É filho do pastor, família do pastor. Eu conheço parente de Areial. Que está Luísa fazendo lá no Maloca? Tocando carriço, tocando japorto. Esse aqui trabalha do Santana. Não é esse aí. Você estuda com Gênesis 2:3. Deus não criado qualquer coisa. Deus que criado isso aqui ruim é Satanás. A questão religiosa na aldeia, ela já vem de muitos anos, desde a época dos padres, né? Na época da Oireguai, na época da tentar batizar nosso povo, a igreja romana, na igreja. Chegaram muito brancos, chegaram muita escola, tem professor lá dentro, ele não conhece de remédio tradicional para a saúde, para viver, para sustentar família, para comer de manhã de quinhapira, mujeca, qualquer coisa, ao vinho de patavá, vinho de açaí, não sabe mais. Agora esse aluno estudante, o que ele estuda? Estuda no celular. Os padres veio e tentou trazer o índio, incluir o índio na sociedade branca, através do batismo, através da educação. E acabou que até hoje não é diferente. Uma coisa ela é positiva, outra coisa ela é negativa, porque ela ensina a não roubar, não matar, né? Não enganar, não ficar mexendo nas coisas dos outros. Negativa, por quê? Porque ela proíbe a nossa dança, ela proíbe os nossos rituais, diz que o nosso Deus não é Deus, né? Então isso é negativo da coisa, principalmente da evangélica, porque aqui no Rio Negro tem muito evangélico. Porque a gente não pode fazer nosso ritual, que é do diabo, porque é daquilo, então acaba enfraquecendo a nossa cultura, né? É católica também, né? Não é tanto assim, né? Porque eles vêm apoiando a gente, porque estão entendendo agora que a gente tem nossa tradição, né? Que não somos diferentes, nosso Deus não é diferente deles. Mas que a gente tem uma tradição diferente, só isso, né? Entendeu? Então tem essa negativa que eu falei e o positivo disso, porque negativo porque a gente não pode fazer nosso ritual, que é do diabo, porque é daquilo, então acaba enfraquecendo a nossa cultura, né? E que caiu bastante, né? Por isso que a federação lá vem batendo sempre nessa tecla. Não, a cultura é nossa. Sem cultura a gente não tem território, o território não tem cultura, não tem história, então o território tem que ter história, né? E a história tem que ter o território, e onde que é? É o Rio Negro, que tem uma história e tem uma cultura. Então, a gente tem que botar essa coisa viva sempre, né? Etorrocan significa casa grande, onde acontece iniciação de uma criança que passa para a fase adulta. O dono da festa, os pais da criança, primeiramente tem que plantar, né, bastante culturas, tipo bananas, mandioca, batata doce, aquelas danças, aquelas músicas, tá tudo relacionado com a natureza. Né? Por exemplo, né? Tinha o espírito de animais, né? Então eles imitam o espírito de animais, eles trazem o espírito de animais do mato para dentro daquela casa, aquela casona que está lá, né? Casa grande e outra casa pequenininha.
a prática de dança de Aruanã, Retor Rocante tinha parado. E agora veio, né, acho que Carajás estão, os mais velhos estão incentivando e com isso já veio, né? Reafirmando para poder continuar a tentar, né, amenizar a situação de suicídio. Parou, inclusive agora se já está parado aí, né? Deu uma parada. Ao meu ver, que ele também valoriza muito as crianças, o jovem, porque todo mundo aquele rituais, aquele envolvimento, participações dos adultos é para valorizar as crianças, ou seja, para mostrar que ele tem amor pela criança, amor à geração que está vindo, né? E isso eu vi, né? Isso eu senti também. Por exemplo, aquela festa, quando vê que as crianças são... você poderia isso afirmar, por exemplo, por isso é importante? Inclusive, vai ficar lá 7 dias de reclusão. Sim. Só vai para casa da mãe dele à noite para dormir. Às 5 da manhã ele retorna de novo para Casa Grande. Aí eles vão ensinar ele a pescar, caçar, ir no mato, para ter primeiro contato com o mato, arco e flecha, caça, pesca. Nesse período ele vai ter que aprender tanta coisa. Tantas coisas. Os anciões vão estar lá presentes dando conselho para ele. Uma educação. Educando ele. Então acho que é muito, muito importante isso para a gente não deixar.